Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe Nascimento e a aula de hoje é sobre o primeiro reinado, período esse que vai de 1822 a 1831. Estamos aqui entrando na parte do Brasil Imperial, né? História do Brasil, Brasil Imperial, período esse que comporta o primeiro reinado, período regencial e o segundo reinado. Bem, nós temos o Brasil independente. D. Pedro I proclamou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga, né, com o apoio da elite, não teve participação popular. Mas nós temos um problema. Para que o Brasil agora, que é um país independente, né, se emancipou politicamente de Portugal, mas para que ele possa se efetivar enquanto uma nação independente no meio internacional, é necessário o reconhecimento da Europa, é necessário um reconhecimento internacional. Então é nesse contexto que nós teremos os Estados Unidos como o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Aí eu coloquei aí no slide, né? Doutrina Monroe. O que tem a ver a doutrina Monroe com os Estados Unidos reconhecendo o Brasil enquanto país independente? A doutrina Monroe, ela é uma ideologia que ela prega o seguinte, que é América para os americanos. América sob influência dos americanos. Então, os Estados Unidos, quando ele vê o Brasil se tornando independente, ele vai apoiar. Por quê? Porque ele quer acabar com a influência dos países europeus aqui na América. Também nós teremos a Inglaterra que foi beneficiada com a vinda da família real, a abertura dos portos. A Inglaterra, ela não gostaria que o Brasil voltasse à condição de colônia, só que para que a Inglaterra reconhecesse a independência do Brasil, Portugal teria que reconhecer. Então a Inglaterra ela vai mediar essa situação. A Inglaterra ela vai emprestar dinheiro para que o Brasil ele pudesse pagar uma indenização a Portugal. E o Brasil ele já nasce enquanto um país independente, porém já nasce endividado, né? Já nasce com uma dívida externa e que não era nada pequena. Bem, nós temos um país agora emancipado politicamente e o primeiro passo é organizar o Estado. Só que o Estado ele já está num esquema do antigo governo, que é o esquema joanino, né, de Dom João VI, que na verdade nós estamos falando do plantation, né, que é o latifúndio, monocultura voltada para exportação e a mão de obra escrava. Então o que eu quero que fique claro para você? Que o que houve aqui no Brasil foi uma emancipação política, mas não houve uma emancipação econômica. O Brasil ele continuou sendo dependente da Europa no que diz respeito à economia. Não teve uma política econômica que trouxesse uma independência completa para o Brasil no âmbito econômico. Politicamente nós estávamos independentes, né? Houve uma emancipação política, mas economicamente o Brasil ele continuava dependente da Europa. Eu não coloquei aqui o slide, mas é muito importante falar que o Brasil agora ele é um país, né, com um território demarcado, mas Dom Pedro I ele vai se preocupar na questão de criar um sentimento de nação, de criar uma unidade nacional. É daí que vem a criação dos símbolos, criação da bandeira, do hino, da melodia do hino, da letra do hino, né? E na verdade, Dom Pedro I ele está preocupado em criar uma identidade do Brasil, uma identidade brasileira, para fazer com que o habitante do extremo norte ele se sinta brasileiro da mesma forma que o habitante do extremo sul do Brasil ele se sinta brasileiro, para que ele faça parte
da nação brasileira e não somente de um território demarcado. Então é importante falar aqui, isso é muito cobrado na verdade no Enem, a questão do IHGB, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Dom Pedro I vai contratar uma equipe para escrever, para montar uma história, a história do Brasil. E nessa história ele vai colocar os grandes heróis, né? Não se esqueça aí do positivismo. A história oficial é aquela história que é a história do Estado, que é a história por base de documentos escritos oficiais, a história de grandes personagens, né? Grandes heróis, a macro-história. É nesse período que Tiradentes, a sua imagem vai passar por um trato, porque antes ele era visto como um malfeitor, um traidor, e agora, no primeiro reinado, com Dom Pedro I querendo criar uma identidade, o Tiradentes ele vai passar a ser o herói da independência do Brasil, porque ele foi o primeiro a lutar, a exigir a independência em relação a Portugal. Só que fique bem claro que Tiradentes, quando ele está envolvido ali na Inconfidência Mineira, o que ele quer, na verdade, é a independência ali do Sudeste, né? Só que por que ele vai ser espalhado para todo o Brasil enquanto herói da independência? Porque ele será um símbolo que toda vez que o brasileiro pensa em Tiradentes, ele vai associar ao herói da independência do Brasil. Então não se esqueça disso, isso é muito cobrado no Enem, essa questão da formação de uma identidade, a questão do patrimônio histórico, né? A questão do patrimônio histórico imaterial, cultural, isso é bastante cobrado. Isso pode vir no Enem como em artes, né? Mostrando ali a questão do Tiradentes, quando ele foi morto, que teve as partes do seu corpo toda cortada, sobre essa questão dele representar para o Brasil, dele tentar dele tentar formar uma identidade nacional. Não se esqueça disso nesse contexto da formação da nação brasileira. Bem, na política, nós vamos ter a primeira Constituição brasileira, porque o Brasil ele obedecia à Constituição de Portugal, mas agora ele era um país independente, ele não podia mais ficar com a Constituição de Portugal. E então, não sei se você lembra lá do Ministério das Andradas, né, José Bonifácio, o Ministério das Andradas vai montar uma Assembleia Constituinte, e essa Assembleia ela segue. Em 1823, ela será chamada de o pré-projeto, que é a Constituição da Mandioca. Era uma Constituição que era censitária, né? O voto seria censitário. A pessoa que produzisse 100 sacas de mandioca, eu acho, por ano, ela teria direito a voto. Isso caiu no Enem passado. Não se esqueça que, ainda que seja a questão de um direito ao voto, mas algo bem limitado, né, por ser censitário, mas é direito à cidadania, com limitações, mas é direito à cidadania. Falou no Enem a questão de voto, a gente pode se lembrar sobre a questão, nós podemos nos lembrar sobre a questão da cidadania. Falou em voto, cidadania, ainda que seja uma cidadania bastante limitada. Não se esqueça disso. Só que o problema dessa Constituição de 1823 é que ela vai tentar limitar os poderes do imperador. Os deputados, no momento em que eles estão escrevendo a Constituição, eles vão ver nisso a possibilidade de se livrar das correntes absolutistas, né? De montar uma Constituição de caráter liberal, uma Constituição influenciada pelo Iluminismo. Só que isso vai entrar em choque com Dom Pedro I. Por quê? Porque quando Dom Pedro I vai vistoriar, né, vai dar uma olhada lá na Constituinte de 1823, ele percebe que seu poder está sendo limitado e
acontece a famosa noite da agonia, os deputados vão reagir, ele vai cancelar a Constituinte e a Assembleia Constituinte, os deputados vão ficar firme. É quando ocorre o episódio em que, quando chega a noite, ele vai colocar os canhões lá nas janelas e vai acender o pavio dos canhões. Os deputados vão sair todos tranquilos já com medo, né? Bastante assustados. E a Assembleia Constituinte é dissolvida pelo imperador. E o que isso representou? Isso representou um forte caráter autoritário. Isso já mostrou que o governo de Dom Pedro I não seria democrático, não seria um governo do povo, e sim seria um governo autoritário, né? O autoritarismo ele estaria presente no governo de Dom Pedro I. E em 1824 ele vai chegar com a Constituição, né? Uma nova Constituição, que ficou conhecido como a Constituinte ou a Constituição de 1824. Ela será outorgada, ou seja, Dom Pedro I vai impor. Promulgar é votar, né? Só que outorgar é impor. E nós teremos nessa Constituição que é o Estado com uma religião oficial, que será o catolicismo, é o famoso regime do padroado. Coloquei no slide, né? O deveres da coroa, ela vai remunerar os religiosos pelos trabalhos prestados à igreja, ela vai construir as igrejas, ela vai realizar a expansão do catolicismo em seu território, porém, quem vai nomear os bispos será, na verdade, a coroa, o imperador. Quem vai recolher os dízimos será o imperador, e ele vai criar as dioceses e regiões eclesiásticas, né? O que a gente pode ver com o regime do padroado é um controle do Estado sobre a igreja. Então é como se os padres eles fossem funcionários do Estado. Então não há separação aí, não é um Estado laico. Então, no primeiro reinado, a religião oficial ela será o catolicismo. Não se esqueça do regime do padroado, né? Estado e igreja. E o beneplácito ele será o seguinte: qualquer ordem do Papa só valerá aqui, só terá validade se Dom Pedro I falar cumpra-se. Então, eu coloquei essa charge aí, né, que mostra que uma repórter, isso já caiu no Enem, ela chega com Dom Pedro: olha, a Constituição é para todos, majestade. Ele: quase todos. Por que quase todos? Ele responde: eu estou acima dela. Por que, professor, isso? O que essa charge ela representa? Ela representa o caráter autoritário do governo de Dom Pedro I. Ele vai mostrar que a Constituição ela teve ela evidenciou o caráter autoritário de Dom Pedro I. Não se esqueça disso. Também teve o poder moderador. Falar de autoritarismo, quando a gente fala de poder moderador, você tem que pensar em um governo autoritário. Então, ele vai criar uma legislação, né? Na verdade, a Constituição como poder legislativo, executivo e judiciário, né? Olha aí a base iluminista de Montesquieu. E uma Constituição com caráter iluminista, só que ele surpreende, na verdade, com o poder moderador. O poder moderador é um poder que vai regular os outros três poderes. Na verdade, ele controla os outros três poderes. Caso o legislativo vote alguma lei que vai limitar o poder de Dom Pedro I, ele simplesmente tem o poder de anular. O quarto poder, que é o poder moderador, ele vai anular os outros poderes. Então, o Enem já cobrou isso muito, que o poder moderador, a Constituição de 1824, ela evidenciou o caráter autoritário, absolutista de Dom Pedro I. E essa questão aí do legislativo, executivo e judiciário, ele vem lá do iluminismo. Isso é somente para maquiar o governo autoritário de Dom Pedro
I, olha aí, no início do seu governo, Dom Pedro I não aceitou o anteprojeto liberal que lhe daria menos poderes. Projeto de Constituição de 1823. Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte e em 1824 ele aparece com uma nova Constituição que foi outorgada, né? Olha essa charge aí, um berço do Império e Dom Pedro I segurando a Constituição e falando: olha que lindo, vai se chamar Constituição. Então, o poder moderador ele representou o triunfo da centralização, né? O unitarismo, um governo autoritário. E também é importante falar aqui da onde que veio, da onde que surgiu essa ideia, né? Ela não foi de Dom Pedro I, a ideia do poder moderador. Ela foi de um teórico político francês chamado Benjamin Constant, que para ele essa ideia inicial era para garantir o equilíbrio necessário entre os três poderes, intervindo quando necessário. O legislativo ele quer mandar mais que o executivo, ou o executivo quer mandar mais que o legislativo, o judiciário, vice-versa. O poder moderador ele vem ali para controlar a situação e devolver ou seja, ele vem ali para organizar a questão política. Só que o que acontece? Dom Pedro I, ele vai. Dom Pedro I, com seu caráter autoritário, absolutista, ele vai se apropriar de forma bem particular da ideia de Benjamin Constant. Então, Dom Pedro I distorceu a ideia de Benjamin Constant no que diz respeito ao poder moderador. Não se esqueça disso. Gente, e a primeira parte nós terminamos aí e estarei gravando um segundo vídeo aí com a segunda parte do primeiro reinado. Grande abraço e bom estudo!